Ele merecia aquela cruz. Ele merecia, aleluia, ser cuspido. Ele merecia ser, aleluia, furado com lança. Mas foi por amor a mim, por amor a você. Aleluia. Então tem aqueles que ainda não é noiva, que muitas vezes o Senhor vai permitir que você padecemos, para que o nome dele venha se glorificar naquela vida. E quando eu fiz 28 anos, eu conheci esse Deus de Grandão da Galileia, ao qual alguém me apresentou, falou que ele mudava história. Aleluia. Hoje em dia, para resumir a minha história, para falar da Bíblia, eu não vim aqui para contar, mas se eu não falasse, irmão, porque tem pessoa que vê a gente rindo, aleluia, brincando, acha que é flor, pastor, acha que é muita alegria. Só Deus sabe a estrutura da noiva. Só Deus conhece na madrugada que a noiva fala: Senhor, por quê? Para que isso? Para um propósito maior. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, quando, antes de falar da palavra de novo, quando eu aceitei Jesus e ali Deus falou que ia recolher minha mãe, e eu cheguei ali, eu falei para a diaconisa, Deus falou que ia recolher minha mãe. Ela falou: se falou? Então você fica na dispensação do Pai. Ele que sabe de todas as coisas. Mas eu era nova convertida, pastor. Que isso? Agora que eu aceitei Jesus. E ali, irmão, eu estava ali fazendo a obra, naquele gás, naquele azeite. Aonde que me chamava, eu estava falando para a Luciana agora. Eu só queria andar com a irmã assim, não chamando a irmã de velha, mas a irmã sábia, mulher sábia. A missionária Cláudia, mulher sábia. Eu não queria nada de novinho, igual assim, a de 40, não, que é a mulher de cabelo branco. A mulher sabe que vai para um monte com sol, com chuva. Eu só queria andar assim com pessoas assim. E ali, irmão, ela falou assim: então fica daquilo que Deus te falou. Um belo dia, irmão, na minha primeira pregação, eu falei que Satanás achou que Jó, ele amava o Senhor pelo que ele tinha. Aleluia. E quando eu cheguei na minha casa, 6 horas da noite, aleluia, no azeite, no óleo, falando, aleluia, eu já tinha ali já mais filho, aleluia. Quando chegou um belo dia, um momento, bateu na minha porta. Agora quero ver se você é noiva prudente. Falou assim para mim, assim, sai da comunidade. Porque era uma facção, meu irmão era envolvido, saiu, entrou outra, e ali, mas foi tudo projeto de Deus. Eu morava numa casa, pastor, que era uma kitnet, eu botava assim um lençol assim para dividir minha cama. E ali a missionária, em 2009, ela falou assim: em 2008 eu aceitei Jesus. Em 2009 o papai me provou. Falou assim: não sei, minha jovem, se daqui para lá você tem mais casa. Eu não sei. Mas só que Deus, eu vejo Deus tirando, fazendo um reboliço na sua vida, te arrancando com raiz, com tudo, porque toda vez que eu estava forte, eu tinha muita amizade que ainda não era, aleluia, que pertencia ao reino. E ali quando eu estava numa debilidade, numa fraqueza, eu ia lá e me juntava de novo, eu usava droga, sabe? E Deus falou assim: vou eu preparar a situação, arrancar você com raiz, com tudo aqui. E quando foi 2010, dia 17 de junho, aleluia, 2010, junho, agosto, setembro, 17 de setembro de 2010, bateu no meu portão, falou: o amigo mandou você sair. E eu falei: para onde que eu vou com 5 filhos? Para onde que eu vou com uma neném de 3 meses no colo? Eu não vou, não. Eu vou lá no fulano, vou ciclano, vou lá, vou procurar, porque eu já trabalhei, eu já fiz, e vai resolver, vai me devolver minha casa. E ali, irmão, quando chegou daqui ali na pastora missionária Cláudia, a minha filha com 3 meses, eu falei assim: não vou não. A irmã Ivone, minha amiga que estava comigo: não vou não. Não, tô com medo aqui, um temor aqui de mim, não vou não. Não sei o que está acontecendo, mas não vou não. Ela: vamos lá para... Não vou não. E ali fiquei. Sendo que ali eu já pertencia ao reino, que tinha um pastor sobre a minha cabeça. Eu chamei ele, falei: pastor, me leva lá uma pedreira para minha irmã. Ele não entendeu nada. Eu disse: não, porque eu perdi tudo, pastor. Eu perdi tudo. Ele falou assim: vai, filha, olha, congrega a tal lugar. Lá tem um pastor que vai cuidar de você. Olha, filha, fica firme. E ali, irmão, 3 meses eu morando na casa da minha irmã. 3 meses, aleluia, congregando uma igreja lá no Morro da Pedreira, pastor Fernando. E o pastor Fernando: filha, eu tive um sonho contigo, você é diaconisa da glória, dirigindo o culto de libertação. Eu falei assim: pastor, como é que é isso? Eu perdi meu casamento, perdi minha casa, aleluia, saí debaixo de vergonha, agora vou dirigir culto, pastor. Que é isso, pastor? Ele falou assim: filha, porque é sim a obra que Deus tem com você. É chorando, gemendo, mas levando a preciosa semente. Filha, você aceita, filha? Eu falei: aceito, pastor.
E ali eu comecei a trabalhar pro papai, missionária Cláudia. É debaixo de choro, debaixo de luta. Aí daqui a pouco o vento se levantou, missionária Consuelo. Aleluia. Minha mãe falou assim: minha irmã, olha, não tá dando pra você ficar aqui na minha casa. Porque teus filhos mexem tudo, quebra tudo. E eu falei assim: agora pra onde eu for? E ali a missionária, aleluia, a diaconisa Glória falou assim: olha, a minha filha tem uma casa ali, um barraco. Se você quiser ficar lá, você fica até a prefeitura passar. A prefeitura passando, aleluia, quem sabe você ganha a tua casa. E eu fui falar com essa sobrinha dela. E quando eu cheguei ali, irmã, aleluia, aquela menina falou assim: olha, tem uma casa aqui, um barraco de tábua. Eu vou dividir aqui no meio, você fica lá, eu fico aqui. Sendo que, se a prefeitura passar, me dar uma casa, é minha, né? Se ela dá duas, aí você fala que aqui é 1 e 2. E vai ser pra você a outra, o número 2. Eu falei assim: como é que eu vou mentir diante de uma grande obra? Aleluia, quem é noiva não mente, irmã. Aleluia, o Senhor está falando comigo. O Senhor me deu, irmão, o Senhor me deu uma instrução debaixo dessa palavra, irmão. Tu não tem noção, irmão. Que até de brincadeira, muitas vezes nós mentimos para agradar um amigo, para brincar. E o Senhor está falando: quem é noiva, aleluia, é santa. E eu requerei santidade, porque eu sou santo. A Luciana me conhece. E muitas vezes vai brincando assim, mas a meio de uma mentira assim, eu falei: pode parar. Porque isso aí vai te levar à condenação eterna. Pode parar. Aleluia. Até meu pai agradar alguém, meu irmão. Fala fulano, fala que é isso. E o Senhor falou: ei, pode parar. Meu Deus. O reino de Deus não é amizade, o reino de Deus é verdade. Ele merecia aquela cruz. Ele merecia, aleluia, ser cuspido. Ele merecia ser, aleluia, furado com lança. Mas foi por amor a mim, por amor a você. Aleluia. Então tem aqueles que ainda não é noiva, que muitas vezes o Senhor vai permitir que você padecemos, para que o nome dele venha se glorificar naquela vida. E quando eu fiz 28 anos, eu conheci esse Deus de Grandão da Galileia, ao qual alguém me apresentou, falou que ele mudava história. Aleluia. Hoje em dia, para resumir a minha história, para falar da Bíblia, eu não vim aqui para contar, mas se eu não falasse, irmão, porque tem pessoa que vê a gente rindo, aleluia, brincando, acha que é flor, pastor, acha que é muita alegria. Só Deus sabe a estrutura da noiva. Só Deus conhece na madrugada que a noiva fala: Senhor, por quê? Para que isso? Para um propósito maior. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, antes de falar da palavra de novo, quando eu aceitei Jesus e ali Deus falou que ia recolher minha mãe, e eu cheguei ali, eu falei: pode diaconisa? Deus falou que ia recolher minha mãe. Ela falou: se falou? Então você fica na dispensação do Pai, Ele que sabe de todas as coisas. Mas eu era nova convertida, pastor. Que isso? Agora que eu citei Jesus. E ali, irmão, eu estava ali fazendo a obra, naquele gás, naquele azeite. Aonde que me chamava, eu estava falando para a Luciana agora. Eu só queria andar com a irmã, assim, não chamando a irmã de velha, mas a irmã sábia, mulher sábia. A missionária Cláudia, mulher sábia. Eu não queria nada de novinha, igual assim, a de 40, não, que é a mulher de cabelo branco. A mulher sabe que vai para um monte com sol, com chuva. Eu só queria andar assim com pessoas assim. E ali, irmão, ela falou assim: então fica daquilo que Deus te falou. Um belo dia, irmão, na minha primeira pregação, falei que Satanás achou que Jó amava o Senhor pelo que ele tinha. Aleluia. E quando eu cheguei na minha casa, 6 horas da noite, aleluia, no azeite, no óleo, falando, aleluia, eu já tinha ali já mais filho, aleluia. Quando chegou um belo dia, um momento, bateu na minha porta: agora quero ver se você é noiva prudente. Falou assim pra mim, assim, sai da comunidade. Porque era uma facção, meu irmão era envolvido, saiu, entrou outra, e ali, mas foi tudo projeto de Deus. Eu morava numa casa, pastor, que era uma kitnet. Eu botava assim um lençol assim para dividir minha cama. E ali a missionária, em 2009, ela falou assim: em 2008 eu citei Jesus. Em 2009 o papai me provou. Falou assim: não sei, minha jovem, se daqui para lá você tem mais casa. Eu não sei. Mas só que Deus, eu vejo Deus sair tirando, fazendo um reboliço na sua vida, te arrancando com raiz, com tudo, porque toda vez que eu estava forte, eu tinha muita amizade que ainda não era, aleluia, que pertencia ao reino. E ali quando eu estava numa debilidade, numa fraqueza, eu ia lá e me juntava de novo, eu usava droga, sabe? E Deus falou assim: vou eu preparar a situação, arrancar você com raiz, com tudo aqui. E quando foi 2010, dia 17 de junho, aleluia, 2010, junho, agosto, setembro, 17 de setembro de 2010, bateu no meu portão.
falou, ó, o amigo mandou você sair. E eu falei, pra onde que eu vou com 5 filhos? Pra onde que eu vou com uma neném de 3 meses no colo? Eu não vou, não. Eu vou lá no fulano, vou ciclano, vou lá, vou procurar, porque eu já trabalhei, eu já fiz, e vai resolver, vai me devolver minha casa. E ali, irmão, quando chegou daqui ali na missionária Cláudia, a minha filha com 3 meses, eu falei assim, não vou não. A irmã Ivone, minha amiga que estava comigo, não vou não. Não, tô com medo aqui, um temor aqui de mim, não vou não. Não sei o que está acontecendo, mas não vou não. Ela, vamos lá para... Não vou não. E ali fiquei. Sendo que ali eu já pertencia ao reino, que tinha um pastor sobre a minha cabeça. Eu chamei ele, falei, pastor, me leva lá uma pedreira para minha irmã. Ele não entendeu nada, eu disse, não, porque eu perdi tudo, pastor. Eu perdi tudo. Ele falou assim, vai, filha, olha, congrega tal lugar. Lá tem um pastor que vai cuidar de você. Olha, filha, fica firme. E ali, irmão, 3 meses eu morando na casa da minha irmã. 3 meses, aleluia, congregando uma igreja lá no Morro da Pedreira, pastor Fernando. E o pastor Fernando, filha, eu tive um sonho contigo, você é diaconisa Glória, dirigindo o culto de libertação. Eu falei assim, pastor, como é que é isso? Eu perdi meu casamento, perdi minha casa, aleluia, saí debaixo de vergonha, agora vou dirigir culto, pastor. O que é isso, pastor? Ele falou assim, filha, porque sim a obra que Deus tem com você é chorando, gemendo, mas levando a preciosa semente. Filha, você aceita, filha? Eu falei, aceito, pastor. E aí eu comecei a trabalhar pro papai, missionária Cláudia. É debaixo de choro, é debaixo de luta. Aí daqui a pouco o vento se levantou, missionária Consuelo. Aleluia, minha mãe falou assim, minha irmã, olha, não tá dando pra você ficar aqui na minha casa. Porque teus filhos mexem tudo, quebra tudo. E eu falei assim, agora pra onde eu for? E ali a missionária, aleluia, diaconisa Glória falou assim, olha, a minha filha tem uma casa ali, um barraco. Se você quiser ficar lá, você fica até a prefeitura passar. A prefeitura passando, aleluia, quem sabe você ganha a tua casa. E eu fui falar com essa sobrinha dela. E quando eu cheguei ali, irmã, aleluia, aquela menina falou assim, olha, tem uma casa aqui, um barraco de tábua. Eu vou dividir aqui no meio, você fica lá, eu fico aqui. Sendo que, se a prefeitura passar, me dar uma casa, é minha, né? Se ela dá 2, aí você fala que aqui é 1 e 2. E vai ser pra você a outra, o número 2. Eu falei assim, como é que eu vou mentir diante de uma grande obra? Aleluia, quem é noiva não mente, irmã. Aleluia, o Senhor está falando comigo. O Senhor me deu, irmão, o Senhor me deu uma instrução debaixo dessa palavra, irmão. Tu não tem noção, irmão. Que até de brincadeira, muitas vezes nós mentimos para agradar um amigo, para brincar. E o Senhor está falando, quem é noiva, aleluia, é santa. E eu requerer santidade, porque eu sou santo. A Luciana me conhece. E muitas vezes vai brincando assim, mas a meio de uma mentira assim, eu falei, ei, pode parar. Porque isso aí vai te levar à condenação eterna. Pode parar. Aleluia. Até meu pai agradar alguém, né, irmão? Fala fulano, fala que é isso. E o senhor falou, ei, pode parar. O reino de Deus não é amizade, o reino de Deus é verdade.